Saudações. O mundo está passando por um momento complicado e, ah, e hoje em dia eu vejo como a parte espiritual das coisas é importante, né? Então a gente tende às vezes a ficar muito focado em questões muito ligadas aos problemas do mundo, né? E sem dar a devida importância para as coisas, para as questões espirituais. E essa semana, esse período agora de novembro, é um período muito importante, porque é um período em que, principalmente para quem é católico, né? Para quem é católico, é uma oportunidade única para você, que você tem para conseguir indulgências, né? Perdões e é basicamente isso, né? Ou seja, é uma oportunidade única para você que você tem para amenizar o sofrimento das almas que estão no purgatório. O termo que a igreja usa são as santas almas do purgatório, porque são almas que já estão salvas, né? E que têm, mas que têm alguma coisa ainda para são pecados e impurezas, né, na alma que elas precisam expurgar, né, por isso que é purgatório, que elas precisam, assim, são impurezas das quais elas precisam se livrar antes de conseguir adentrar, antes de poder estar face a face com Deus, que é o que nós chamamos de céu, né? Então, esse contato, né, com o divino. E então, essa é a primeira coisa que eu acho importante, né? Nós temos essa cultura de Halloween hoje em dia, e o Halloween, que é uma festa que vem, ela tem origem na Igreja Católica, mas que foi se mundanizando, né? Foi adquirindo aspectos cada vez mais pagãos, né? E eu acho muito curioso, porque tem duas posições dentro da igreja hoje, né, sobre essa questão do Halloween. Uma é uma posição de que é uma festividade satânica ruim, que não deve ser abordada de forma alguma pelos cristãos, no geral, né? Ou que você deve, então assim, você deve ficar rezar, né, mas se afastar e não comemorar, não fazer parte disso, né? E aí tem algumas iniciativas como Holy Wing, que seria a ideia de você pegar e, ao invés de se fantasiar de um zumbi ou de alguma coisa, de alguma criatura das trevas, você se fantasiar fantasiar as crianças e tudo mais de santos da igreja, né? E, eu acho, não é uma ideia que eu acho ruim, né? Eu acho que é uma boa ideia, mas bom, tem o outro lado, a outra posição que eu acho que também é razoável, que eu vi, por exemplo, naquele programa A Pint with Aquinas, né? Então seria um brinde com São Tomás de Aquino, em que estudiosos da obra de São Tomás, eles vêm e dão o pitaco deles, né? Sobre as diversas questões relacionadas à cultura e aos acontecimentos do mundo de hoje, né? E uma das questões que um dos pesquisadores levantou lá nesses últimos dias foi assim, olha, mas tem o outro lado, que é o fato de que, assim, quando você vai encenar, né, a paixão de Cristo, alguém tem que encenar, pegar o papel de Judas, né? E aquela pessoa não é uma pessoa ruim, né? Ela está só encenando o papel de Judas. Então, desde que seja nesse espírito, ou seja, desde que que se esteja muito claro que são criaturas das trevas, né? E que você não celebre isso como
né, como algo positivo, como não celebrar as criaturas das trevas, mas sim colocá-las em antagonismo aos, a, ao menino que vai estar lá fantasiado de São Bento jogando água benta, né? Desde que seja é como a questão da brincadeira de polícia e ladrão, né? Então, desde que aquelas crianças, desde que aqueles que estejam no papel de ladrão não glorifiquem o papel do ladrão, não há tanto problema. Então são esses dois posicionamentos. Os exorcistas da Igreja Católica, eles são bem veementes de que sim, que é uma noite em que muita gente, muita gente do lado ruim, né, celebra, os pagãos, né, celebram como uma noite de rituais, e que sim, demônios acabam vindo, assim, a ação demoníaca aumenta nessa época. Então, os exorcistas, pelo menos, é o que eu nunca vi um exorcista que dissesse o contrário, só vi exorcista que apontasse para isso, né? Então, é uma coisa sobre a qual nós temos que pensar, né? Eu acho que meu posicionamento, como em quase tudo, está no meio dessas coisas, né? Então, eu acho que é importante que tenha gente que se vai ter uma festa, se os amigos, as crianças decidiram fazer uma festa nesse estilo, né? É importante que primeiro, que você não se separe completamente, não isole as crianças do contato com aquelas, se você é de uma família católica, né? Não necessariamente que essa pessoa tenha que se isolar de tudo que está acontecendo, né? Mas também você colocar ela como eu vi sugerido em postagens aí do Instagram e tudo mais, como então que vá de São Bento com uma água benta. Eu acho que é válido, essas duas posturas são válidas desde que isso não gere conflitos, né? Porque aí eu acho que é um mal pior do que aquele que está tentando ser combatido ou enfrentado. Enfim, na verdade eu tenho uma posição parecida com relação ao Natal, mas eu vou deixar isso para o Natal também, né? Eu não sou contra celebrar o Natal, desde que, na minha opinião, né, desde que a criança saiba que o Papai Noel é, na verdade, baseado na figura de São Nicolau. Então, na verdade, você poderia até chamar, ao invés de comemorar o Papai Noel, comemorar São Nicolau, né? E o nascimento de Cristo, que é o mais importante da data em si, né? Do Natal. Mas, enfim, então essa é a primeira parte que eu gostaria de abordar no vídeo, que é essa questão do Halloween, né? Então, que é uma coisa muito nova para que se tenha algo do magistério da igreja sobre isso, né? A outra coisa que eu gostaria de comentar é com relação à questão dos fantasmas. Eu li uma carta, então essa é aquela leitura o que está no artigo, né? Não foi uma carta, foi um artigo, né? Que foi postado no site do Padre Paulo Ricardo, mas é a postura da igreja, né? Que é o seguinte, de que sim, existem fantasmas. Pode ser que uma aparição que você vê, que você se depare com uma aparição, né, na sua casa, ou quando você está acordando, ou qualquer coisa assim, e pode sim ser um fantasma, mas pode ser outras coisas, né? E uma dessas outras coisas que pode ser é um demônio, né? Pode ser um demônio que está se passando com a aparência de um falecido. Também há sim a possibilidade de ser só um delírio da sua cabeça, que você acabou de acordar, ou que você está acordando, você ainda está dormindo, enfim. São todas coisas que a igreja contempla, são todas possibilidades que nos 2000 anos de igreja a igreja contempla. Mas há aqueles casos em que não tem, assim, é muito difícil de você dizer que não era uma aparição, porque ela vem, ela dá e ela pede, por exemplo, a alma que apareceu enquanto o santo estava acordado, né? Tem vários santos, tem relatos de interação com almas do purgatório. O Padre Pio de Pietrelcina tem muitos relatos. Ele até comenta que a maior parte ele via mais almas, né,
lá em São Giovanni Rotondo, onde ele vivia, né? Onde ele ficava e atendia as pessoas, que ele via mais almas, né, dos falecidos do que pessoas, né? Mais almas estavam lá do que pessoas vivas. Então, para que se tenha uma ideia, né? E também tem um outro fato que eu de santos e de pessoas e que não só santos, mas pessoas no geral que tiveram contato com almas do purgatório, que é o fato de que às vezes você pode interagir com uma alma. Geralmente essas almas elas não aparecem de forma translúcida, tudo aquilo que você vê. Não, são almas que você. A interação com essa alma ela é como uma interação com uma outra pessoa, né? E que. Então, por exemplo, você, em tese, você poderia estar na rua e interagir com uma alma do purgatório e não saber. Eu lembro de um caso, né? Eu tenho várias histórias de fantasmas para contar. Inclusive, assim, no início do século XX, né? Tem algumas compilações de casos, assim, de histórias de fantasmas contadas por santos católicos, assim, são compilados muito interessantes e que só aumentaram, né, no decorrer do. Então tem muita história interessante de fantasma, de interação com almas do purgatório e é uma questão. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, não, mas é sempre demoníaco. Mas se é sempre demoníaco, então como é que você explica aqueles casos? E eu até posso falar com certa propriedade com relação a isso, porque eu sei de primeira mão, posso dizer para vocês assim, de almas que aparecem para alguém que está vivo, pedindo para que ela se converta, para que ela reze um Pai Nosso, para que ela reze uma Ave Maria. Né? É bom lembrar que tanto o Pai Nosso quanto a Ave Maria, são duas rezas, que o Pai Nosso é ipsis literis da Bíblia e a Ave Maria é basicamente aquela visita, aquilo que é dito quando o anjo aparece, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Isso está na Bíblia, né? Às vezes as pessoas falam assim, é só uma... Ou então, por exemplo, o terço, até isso já você vai encontrar por aí, né? Gente falando que o terço é demoníaco. Você fala, mas como pode o terço ser demoníaco se ele está baseado em passagens diretas? Várias e várias vezes você reza passagens diretas na Bíblia, inclusive ah, aquela que o Pai Nosso, que Jesus Cristo, aquela oração que Jesus Cristo ensinou, né? Que é o Pai Nosso, né? E por exemplo, você vai ver que o Pai Nosso é em latim nas três línguas da igreja, né? Que são aquelas línguas que eram aquelas línguas que Jesus Cristo ouviu quando ele estava vivo. Então seria o aramaico, né? O hebraico e o latim, né? O aramaico, hebraico, latim e o grego, né? São essas quatro línguas. Então essas línguas elas têm um status especial, né? Elas têm um estatuto especial porque elas eram aquela língua que eram faladas naquela região, nas regiões em que pelas quais Jesus Cristo passou, né? E também quando você vai ver a língua que eram assim, por exemplo, o grego era a língua comum de várias comunidades que foram evangelizadas no início, né? Então, grego, latim e etc. Então, essa é uma das razões. Não é só porque é a língua da igreja. Mas você vai ver que os exorcismos, quando eles são feitos nessas línguas, eles têm, os exorcistas, eles atestam de que há uma eficácia maior, por exemplo, de você rezar certas coisas em latim do que na língua vernácula, né? Então, o Pai Nosso é um, né? Então é muito curioso uma alma que você imaginar que um demônio possa ter aparecido, que ele apareça para você e fala assim, tá bom, você que não acredita, reze por mim um Pai Nosso, ou então uma alma que vira e fala assim, não, vamos rezar, e ela reza em latim o Pai Nosso, né? Então, quem não conhece é Pater Noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, e não nos inducas em tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Isso daí esse é o Pai Nosso em latim, né? Então, eu acho muito interessante essa interação com as almas sobretudo são as almas do purgatório, há santos que aparecem também. E geralmente o São Tomás de Aquino, ele basicamente diz 3 ocasiões em que Deus permite as almas, legitimamente a alma, ou seja, aquela parte do ser humano que desencarnou e foi né, que morreu, e Deus permite que essas almas interajam com os vivos. Basicamente, ele cita essas 3 ocasiões, né? Isso é São Tomás de Aquino, então né, séculos e séculos e séculos atrás, né? Então, e não são crenças medievais, são crenças que estão na igreja desde o início, desde a época das catacumbas, né, das orações das catacumbas, né? Então, que é o primórdio do cristianismo. São aquelas reuniões que aconteciam nas catacumbas dos santos, né? E dos apóstolos e tudo mais. Mas, então vamos lá. O que São Tomás de Aquino levanta é que são 3 ocasiões. A primeira é quando um santo aparece para intervir, né? Então, o santo ele pode aparecer para alguém para repreender, para fazer para falar alguma coisa especificamente, né? Principalmente quando ele tem algum filho espiritual ou alguma coisa assim. Um santo para outro, geralmente acontece isso, né? Um santo aparece para outro santo, né? E é bom a gente lembrar que todas as almas, estamos falando da doutrina católica e ortodoxa, né? Ou seja, que tem 2000 anos, são basicamente essas duas. Então, o que os dois lados, as duas, admitem o quê? Que as almas que estão no céu, né, vendo Deus face a face, que essas almas são santas. Todas elas são santas. As almas do purgatório são santas porque elas estão destinadas ao céu, né? Os ortodoxos, eles têm os ortodoxos, depois, é bom a gente lembrar que tem aqueles ortodoxos que são católicos, né? Católico ortodoxo, e tem aqueles que são que não são católicos, não estão em comunhão com a Igreja de Roma. E aí é uma diferença, porque os ortodoxos não católicos, né, os que não estão em comunhão, eles não chamam de purgatório, porque o nome purgatório veio depois. Então eu acho uma coisa muito esquisita, porque você vê eles descrevendo, né, como é a doutrina deles, tem sobre os mortos, né, sobre rezar pelos mortos, é muito semelhante à doutrina católica de purgatório, mas eles não chamam de purgatório, e é uma briga isso daí. Mas enfim, eu não vou entrar nesses pormenores aqui. Mas a ideia é essa. Então, quando você fala de santas almas, as santas almas que estão no purgatório, porque elas estão predestinadas elas estão destinadas ao céu, elas só têm que purgar ainda os seus pecados, e diz que é uma coisa terrível, porque é a mesma chama daquela chama do inferno, que se diz, ou seja, inclusive é bíblico, né? Que assim, que são pecados que devem ser purgados pelo fogo, né? Então é desse fogo que se diz, né? Essa dor de estar afastado de Deus depois que você já recebeu toda a verdade, porque no momento da morte você recebe toda a verdade e ali se dá o julgamento, né? E é instantâneo. Então, pessoas que têm experiências de quase morte, quase que unanimemente elas relatam esse tipo de comunicação instantânea, que é tudo muito rápido, que as informações fluem de uma forma muito mais rápida do que a nossa, a que nós temos, e que ela é de uma vez. E é assim que os anjos entendem as coisas, né? Enfim. Mas então essa primeira é a comunicação dos santos com os vivos. A segunda é aquela das almas que estão no purgatório, que aparecem para pedir, né, para algum parente, geralmente alguma pessoa que possa interceder, ou para um padre, para algum sacerdote, né, pedir ou por orações para si, né, ou
para ou para pedindo para que algo seja feito com assim, pela conversão de alguém muito querido que está vivo, né? E então há esses relatos, é aquilo que eu falei, poxa vida, a pessoa, uma alma que apareceu para você e pediu para você rezar um Pai Nosso. É muito difícil de acreditar que seja um demônio, né? Mas tem gente que insiste que as almas, que fantasma não existe, que um fantasma, uma alma não pode aparecer para absolutamente ninguém, né? E uma alma que vem e peça para você se converter porque você é ateu ou não acredita ou o que quer que seja, né? Ou está em dúvida ou o que quer que seja. E aí tem o terceiro, assim, então São Tomás de Aquino ele admite um terceiro caso, que é o daquelas almas que estão danadas, estão lá que estão no inferno e que um demônio os demônios podem sim, eles podem trazer essas almas para aterrorizar alguém. E aí geralmente é nesse contexto mesmo, né? E Deus permite, Deus pode permitir, se disso, né, algo, um bem maior. É aquela história de que Deus, a vontade permissiva, né? Ou seja, Deus permite, não é que seja a vontade dele, mas Deus pode permitir que isso aconteça. Então é isso. Para finalizar o vídeo, né? Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar. A primeira coisa é que essa época de novembro, ela nos anos, assim, durante toda a minha vida, ela não era tão importante, não foi tão importante, mas desde o ano passado, ela se tornou muito importante para mim. E é uma época em que eu realmente, assim, eu tenho por essa oportunidade única que se tem nessas datas que advém depois do Halloween. Então, o Halloween ele é a véspera, né, a véspera do Dia de Todos os Santos, e no dia seguinte é o Dia de Finados, né? Então, é uma época em que você primeiro tem que pedir por, assim, os católicos, né, pedem reparação pelos rituais pagãos pela noite, pelas coisas, pelos abusos que acontecem na noite de Halloween, né? Então, enfim, a primeira coisa é essa, pedir por reparação. A segunda que, então, para isso você tem que estar em estado de graça, então, em estado de oração constante, comungar, se confessar. E durante todos os anos, né, do dia 1º ao dia 8 de novembro, são datas em que você pode pedir indulgências para as almas que estão no purgatório. Então, indulgência é só uma maneira diferente de dizer que pedir perdão, né, pedir, interceder por essas almas, né? Então, uma janela única, né, que são o dia de Todos os Santos e o dia e há razões específicas para isso. Eu não vou, não sou especialista, não vou e eu não estou com nenhum texto mais minucioso sobre isso, então eu vou deixar para falar sobre isso numa outra ocasião. Mas é o que diz o magistério da igreja. Então você pode pedir por essas almas e a forma é muito simples. Você basta ir a um cemitério, né, e ir à missa, né, comungar, estando em estado de graça, ou seja, com os pecados confessados. Então, se for o caso, você se confessa. E você reza pelo Papa e pela Igreja e pelas boas obras e pede especificamente por essas almas, pelas almas do purgatório, né? Então é isso, né? Essa é a parte mais importante. Tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar, que esses tempos não têm sido muito fáceis para os católicos. A igreja ela está eu não digo que num estado de cisma já, mas ela está bem dividida. O Papa Francisco ele ele deu algumas declarações que causaram um certo escândalo, que é um problema, né? Ainda que
o próprio Papa admita que elas não foram ditas uh, dentro do magistério, né? Então, tudo aquilo que o Papa diz fora do magistério, né? Ou seja, não é ex cátedra, tudo aquilo que ele diz que não é ex cátedra, não precisa ser, não é não precisa, não faz parte da fé, é isso, né? Então, e quando fala ex cátedra, aí é uma coisa mais séria e mais solene e precisa precisa ser dentro do magistério e aí precisa os cardeais, né, todo o colegiado precisa, é um processo um pouco mais, enfim, tudo que o Papa diz deve ser muito considerado pelos católicos, mas quando não é ex cátedra, o próprio Papa admite que não precisa, não é, por exemplo, o Fratelli Tutti, que também é um outro documento que as declarações são essas sobre os homossexuais, sobre a união estável de homossexuais, que eu posso tratar disso num outro vídeo, mas não vai ser agora, certamente, em decorrência do mês de novembro, e é um mês em que eu quero tomar especial cuidado, porque sobre tudo que eu falo, né, justamente por amor a essas almas do purgatório. Mas o que ele disse, alguma parte foi distorcida, mas uma outra parte não. E essa outra parte que não foi distorcida causa bastante escândalo, mas ela não está dentro do magistério. E o próprio Papa admite isso. E o documento Fratelli Tutti, o Papa não endereçou aquele documento aos católicos, ele endereçou ao mundo. Então, ela não é para os católicos, não é dogma, não existe uma fórmula muito específica que o Papa pode utilizar para estabelecer algo desse tipo, né? Que é quando ele diz o contrário, seja anátema. Então, tudo aquilo que o Papa disser e que ele disser, e quem disser o contrário, seja anátema, aí sim, aí tem que ser, mas tem que ser bem apreciado pelo colegiado, né? Pelo magistério da igreja. Aí, além disso, tem uma série de patriarcas da igreja oriental e de bispos da igreja aqui de Roma que tem questionado, colocado em questão de forma de amor, né? Eu lembro que foi o Vigano, se eu não me engano, ou o Schneider, que ele colocou assim, olha, corrijo como São Paulo, como ato de amor, como São Paulo corrigiu São Pedro, né? Então, e Pedro é é o primeiro Papa, né? Ele era é o primeiro Papa, foi o primeiro Papa, o primeiro Bispo de Roma, né? Então é isso, é um momento complicado e o que eu queria dizer agora, né, o recado que eu queria dar aqui no final, é que eu só não vou me aprofundar, eu li Fratelli Tutti, o documento, estou muito inteirado de tudo que está acontecendo, mas eu não vou me pronunciar de forma muito veemente agora, nesse momento, por receio, por medo, né? Porque qualquer imprecisão que eu disser, eu acho que assim, eu não quero correr o risco de não estar em estado de graças. Então, assim, nem com relação a pecados veniais. Para que eu possa bem orar e bem interceder por essas almas do purgatório. Então, eu vou encerrar aqui, reiterando, né, a necessidade de você que é católico e que me assiste, e se eu conseguir mais uma ou duas pessoas, eu já fico muito feliz. Rezar o rosário durante esses próximos dias e ir atrás dessas indulgências e, assim, fazê-lo pensando e
pelas almas do purgatório, né? Eu acho que é uma devoção muito bonita, muito importante, e que tem perdido um pouco de espaço no mundo em que muitos sacerdotes nem acreditam mais no purgatório. E eu não estou falando aqui de protestantes, né? Estou falando de sacerdotes católicos, né? Não precisa nem falar das pessoas que estão mais ligadas à teologia da libertação. Não são todos. Aí tem gente que vai falar dos jesuítas, não são todos os jesuítas, né? Você vai ver que tem sim gente ligados a apostolados. Eu, semana passada mesmo, eu fui numa procissão que é de um apostolado ligado aos jesuítas, né? Então, não são todos os jesuítas, mas sim há jesuítas, há sacerdotes que vão dizer hoje em dia que nem o inferno não existe mais, né? Que não existe mais, que nem o inferno existe, e sem maiores repercussões. Então, esse estado de essa falta de veemência de uma palavra forte no magistério que está fazendo falta, né? Que a gente está sentindo falta, porque ao mesmo tempo em que não há alterações no magistério da igreja, quando você para analisar no fim do dia, ainda é, graças a Deus, a mesma fé de 2000 anos atrás. Há essa duplicidade que tá, né, tem se permitido essa linguagem vaga, imprecisa, né? E essa imprecisão nas palavras é que tem causado dúvidas nos fiéis, né? E que tem impedido um pouco que os fiéis sejam firmes na fé. Eu vi um vídeo, por exemplo, na França, em 1987, dos fiéis se reunindo para dar força ao clero e impedindo que uma igreja lá na França se fechasse. E aí você vê hoje em dia o que está acontecendo lá na França e fala, meu Deus, como que mudou tanto em tão pouco tempo? Eu acho que em parte, né? E eu estou falando isso do coração e eu acho que sem prejuízo, né, das minhas intenções, mas eu acho que em parte é por causa desse embate que está havendo no clero, né? E nós, como leigos, o que nós podemos fazer é rezar e apontar para o clero, né, o estado em que nós nos encontramos, e nesse período, rezar pela nossa salvação e pela salvação das almas do purgatório, né, pela salvação e pelo perdão das almas que estão no purgatório e pelo fortalecimento dessas almas, né, para que elas consigam vencer, né, dar força para que elas consigam vencer esse desafio, para que elas consigam o intento de chegar aos céus e fortalecer porque aquela história, né, são almas que ficam gratas, né, é assim que é o que diz o magistério, né? Então, e esse é o magistério, como eu disse, de 2000 anos da igreja, com relação com relação à existência do purgatório, à intercessão, ao fato de que nós podemos rezar pelas almas do purgatório, pelas santas almas do purgatório, e que essas santas almas também podem, uma vez que elas estejam no céu, elas também podem interceder por nós. Tem uma questão de tempo, né, de como Deus enxerga o tempo. Se você parar para pensar, São Pio de Pietrelcina deixou esse ensinamento, né? Pelo menos eu sei dele, não mas assim, tem outros, mas esse é o mais claro, que é o fato de que Deus enxerga as almas ao mesmo tempo no passado, presente e futuro. Então ele sabe tudo, né? Então, por exemplo, você pode, por exemplo, rezar pela salvação de uma pessoa que já morreu, sim, mas não porque Deus vai salvá-la depois que ela já foi condenada, mas porque ele já levou em consideração, né, a sua prece antes, né, no passado. Ou seja, você realizou a sua prece agora, mas Deus já sabe disso lá no passado, no momento do julgamento, né? Então tem essas coisas que são curiosas. Então a mesma coisa vale para as santas almas do purgatório, né?
que você pode sim pedir para que uma alma, santa alma que esteja no purgatório reze para você, porque se você parar para pensar, lá no futuro ela já pode rezar para você, porque ela já está vendo Deus face a face, então ela já pode interceder por você. Então, enfim, é uma coisa, é meio doido, uma coisa meio maluca, mas é coerente, tá dentro do magistério da igreja de 2000 anos. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse final de semana é um final de semana muito especial para mim. E espero que seja esse período de novembro desse ano, em decorrência da pandemia. O Papa Francisco, o Vaticano, ele estendeu os 8 dias para todo o mês de novembro. Então, é um ano especial para isso. É isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço, deixe o seu like, curta, compartilhe. Quem quiser fazer parte dos grupos de WhatsApp, é só mandar um e-mail para escritonasombras@gmail.com e no grupo de WhatsApp e Telegram, né? E tem o canal do Telegram, lá no canal do Telegram é só procurar Recanto do Guerreiro. É isso, eu vou ficando por aqui, eu tenho já vídeos gravados agora para novembro, um deles então quem está aqui no canal em busca da questão de homens e mulheres, né? Eu tenho conteúdo ligado a isso também. É isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.